Olá, turma. Voltamos aqui para a nossa segunda aula, onde a gente vai falar de operações entre números reais novamente, só que agora a gente vai falar sobre multiplicação e divisão entre números reais, tá bom? Na aula passada a gente viu adição e subtração e entendemos um pouco o que eram esses números reais. Então, na aula de hoje, nosso objetivo é relembrar as operações básicas entre números reais, só que dessa vez dando foco à multiplicação e divisão, e também resolver problemas usando essas duas operações. Então, como a gente viu na aula passada, a gente tem quatro operações básicas que a gente pode realizar com os números reais, que é adição, subtração, multiplicação e divisão, que são as duas que a gente vai ver hoje, tá bom? E aí, a multiplicação a gente pode representar por esse xizinho ou por um ponto, né, que a gente coloca entre os números que a gente quer multiplicar. E a divisão, a gente pode usar o símbolozinho de divisão, que é esse que vocês estão vendo aí. Esse símbolo, normalmente, ele aparece também em pezinho, né? A bolinha em cima, o tracinho e a bolinha embaixo. Ou pode ser usada apenas a barra, né? Para simbolizar essa divisão. E aí a gente vai praticar um pouco, né? Vocês já sabem fazer isso. Supostamente já é para saber, mas a gente vai revisar. E aí a gente tem algumas dicas importantes, né? Que a gente nunca pode esquecer. Quando a gente vai falar de multiplicação e divisão de números reais, a gente tem que estar sempre ligado, sempre prestando atenção nos sinais desses números. E aí eu coloquei um meme que eu vi aí na internet um dia desses, aí do lado, que diz o seguinte, professor de matemática, né? Menos com menos é mais com menos é menos com mais é menos, mais com mais é mais, e eu não entendo nada do que isso significa. Mas isso é bem simples, tá, pessoal? O que vocês têm que prestar atenção é o seguinte: quando você vai fazer a multiplicação ou a divisão de dois números que têm o mesmo sinal, que os sinais são iguais, o resultado sempre vai ser positivo. Então, se forem dois números positivos, o resultado é positivo. Se forem dois números negativos, o resultado é positivo, porque os sinais são iguais. Agora, se os números que você vai multiplicar ou dividir tiverem sinais diferentes, a resposta sempre vai ser negativa. Então, se você tem um número negativo com um número positivo, a resposta é negativa. Se tiver um número positivo com um número negativo, a resposta também é negativa. Ou seja, sinais iguais, resposta positiva, sinais diferentes, resposta negativa. E aí, na multiplicação, a gente, além de saber essas questões de sinais, que vale tanto para divisão e multiplicação, na multiplicação, a vírgula é outro problema. Às vezes a gente não sabe o que fazer com a vírgula. E é muito fácil. Na multiplicação, basta você ver quantos números tem depois da vírgula e acrescentar essa mesma quantidade na sua resposta. Vamos ver alguns exemplos para a gente entender como que a gente aplica isso? Bom, turma, então aqui a gente vai resolver alguns exemplos de multiplicação primeiro, tá? A primeira que a gente vai fazer é a multiplicação de dois números positivos. E aí, o que é que a gente tem aqui? A gente tem o 2,5 e o 4,6. São dois números reais que estão sendo multiplicados. Cadê? Estão sendo multiplicados aqui, ó. Como que a gente faz? Diferente da adição e da subtração, que a gente precisava colocar vírgula embaixo de vírgula, na multiplicação a gente não precisa fazer isso. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai botar um número aqui, 2,5, vai botar o outro embaixo, mas a gente vai posicionar o de baixo com o de baixo, ó. Tá vendo? Esse é o segredo, a gente tem que colocar o de baixo, o último com o último. Não precisa se importar com as vírgulas nesse momento. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar esses números. E aí não se importe com a vírgula é só no final. Então vamos lá. Começando do 6, né? A gente multiplica 6 vezes 5, que dá 30. E aí vai 3 lá para cima. 6 vezes 2, que dá 12. Com mais 3 dá 15. Então a gente teve aí 150. Agora a gente vai para o 4. Vou botar de verde. 4 vezes 5 dá 20. E aí a gente sempre começa a resposta embaixo do número que a gente está multiplicando. Então, aqui como a gente começou do 6, a gente começou aqui embaixo do 6. Agora que é o 4, a gente começa embaixo do 4. 4 vezes 5 dá 20, né? Então, aqui coloca o 0 e vai o 2. 4 vezes 2 dá 8, com mais 2, 10. E aí, o que a gente faz com esses valores? A gente soma. 0. 5 mais 0, 5. 1 mais 0, 1. E aqui o 1 embaixo.
Essa é a resposta? Não. Por quê? Porque a gente agora vai olhar a vírgula. 2,5, a gente tem um número depois da vírgula, né? Que é o 5. E no 4,6 a gente tem um número que está depois da vírgula, que é o 6. Então aqui a gente tem dois números depois da vírgula. O que é que a gente vai fazer? A gente vai contar 1, 2 e vai passar a vírgula. Então, a quantidade de números que a gente tem depois da vírgula que estão multiplicando é a quantidade de números que a gente vai deixar depois da vírgula. Então, a nossa resposta aqui vai ser 11,50. E aí, preste atenção nos sinais agora. Se os dois números são positivos, os sinais são iguais. Quando são iguais, a resposta é positiva. Então, essa é a nossa resposta. 2,5 vezes 4,6 dá 11,50. Agora a gente vai passar para o nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo está aqui, ó. É uma multiplicação de dois números negativos. Então, quais são esses números negativos? A gente tem o menos 4,5 e o menos 2,45. E aí a gente está fazendo uma multiplicação entre esses dois valores. Mesma coisa que a gente fez no outro. A gente coloca o primeiro número, 4,5. E o outro número a gente coloca embaixo, 2,45. Lembra do que eu falei, você posiciona o último com o último, tá? Dessa vez você não precisa colocar a vírgula embaixo de vírgula na multiplicação. E aí o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar. Começando pelo 5. 5 vezes 5 dá 25. Vai 2. 5 vezes 4 dá 20. Com mais 2 dá 22. Então deu 225. Agora a gente vai para o 4. 4 vezes 5 dá 20. E aí vai 2. E aí lembrando, né, que como a gente está multiplicando o 4 agora, a gente começa colocando o número embaixo do 4. 4 vezes 5 deu 20, vai 2. 4 vezes 4 dá 16. Com mais 2 dá 18. Ok? Sempre colocando um número embaixo do outro, tá? Agora a gente vai para o 2. Vou colocar de preto. 2 vezes 5 dá 10. E aqui a gente começa embaixo do 2, ó. 0, vai 1, deu 10. 2 vezes 4 dá 8, com 1 dá 9. E aí o que a gente faz com esses valores? A gente soma. Então vou somar aqui. O 5 baixa. 2 mais 0, 2. 8 mais 2, 10. Vai 1. 1 mais 1, 2. Com mais 9, 11. E aí o que a gente faz com a vírgula? A gente vai contar quantos números tem depois da vírgula. E aqui, ó, no 4,5 a gente tem um número depois da vírgula. No 2,45 a gente tem dois números depois da vírgula. Então, no total, a gente tem 3 números depois da vírgula. E o que a gente faz com esses 3 números depois da vírgula? A gente vai colocar lá embaixo. Ó, eu vou pegar aqui, são 3 números depois da vírgula, então eu vou contar. 1, 2, 3. Então, esses 3 números vão ter que ficar depois da vírgula. Então, quem é a nossa resposta é 11,025. Então, eu venho aqui, vou colocar que nossa resposta é 11,025. Como os dois sinais são iguais, os dois são negativos, então a nossa resposta é positiva. Na multiplicação, sinais iguais, positivo. Ok? Agora a gente vai para o nosso terceiro exemplo de multiplicação. No nosso terceiro exemplo de multiplicação, a gente tem um número positivo vezes um número negativo. Então, a gente tem aqui, ó. A gente tem 23,5 que é positivo e menos 45,6 que é negativo. E aí a gente vai realizar a multiplicação entre esses dois valores. Como que a gente faz? Novamente, a gente coloca o primeiro número aqui, 23,5. Embaixo a gente coloca o 45,6. 45,6. Lembrando, sempre colocar o último número embaixo do último número.
E aí a gente realiza a multiplicação número por número. Começando do 6. 6 vezes 5 dá 30, vai 3. 6 vezes 3 dá 18, com mais 3 dá 21, e vai 2. 6 vezes 2 dá 12, com mais 2, 14. Então a gente teve aqui 1410. Agora a gente vai para o 5. E aí eu começo a resposta aqui embaixo do 5. 5 vezes 5 dá 25. E vai 2. 5 vezes 3 dá 15. Com mais 2 dá 17. E vai 1. 5 vezes 2 dá 10. Com mais 1 dá 11. 1175. E agora a gente vai para o 4. E aí a resposta vem aqui embaixo. 4 vezes 5, 20. E vai 2. 4 vezes 3 dá 12, com mais 2, 14. E vai 1. E 4 vezes 2 dá 8, com mais 1 dá 9. E agora você soma tudo. Somando os números, você vai ter aqui, baixo 0. 1 mais 5 dá 6. 7 mais 4 dá 11. Vai 1. 1 mais 1, 2. Com mais 1, 3. Com mais 4, 7. E 9 mais 1 dá 10. E agora a gente vai ver as vírgulas. Nesse primeiro número aqui, a gente tem um número depois da vírgula, que é o 5. Nesse de baixo, a gente também tem um número depois da vírgula, que é o 6. Então, a gente tem dois números depois da vírgula. O que é que a gente vai fazer? A gente vai contar. 1, 2. E aí a gente passa a vírgula. Nossa resposta, então, vai ser 1071,60. Então, aqui, minha resposta vai ser 1071,60. Professor, vai ser positivo ou vai ser negativo esse número? Se eu estou multiplicando um número positivo por um número negativo, os sinais são diferentes. Se são diferentes, então ele vai ser negativo. Então essa é a nossa resposta, 1071,60. Então esses são os 3 exemplos que a gente tem de multiplicação. Vocês vão ter alguns para fazer na nossa atividade, tá bom? Agora a gente vai ver um pouco da divisão. Agora a gente vai ver alguns exemplos sobre a divisão, tá? E na divisão a gente tem uma dica de ouro também. Além da questão lá dos sinais que a gente viu, a gente tenta sempre eliminar a vírgula dos nossos números que a gente vai dividir. Então a gente vai ver uma estratégia de como fazer isso. A vírgula ela some e ela vai aparecer apenas o resultado, tá bom? Então vamos lá ver alguns exemplos de como fazer essas divisões. Bem, pessoal, agora a gente vai ver alguns tipos de divisão, tá bom? Eu sei que divisão é um processo um pouco mais complicado, muita gente tem dificuldade, por isso é muito importante que vocês prestem atenção nas dicas que eu vou dar para vocês e que vocês pratiquem. Eu vou botar uma lista de exercícios só para vocês praticarem divisão e multiplicação, tá bom? O que é que acontece na divisão? A divisão e a multiplicação a gente tem algo em comum, que é a questão dos sinais. Quando os números tiverem mesmo sinal, o resultado é positivo. Quando os números tiverem sinais diferentes, o resultado é negativo. O que vai mudar é o processo de como você vai fazer isso. Então aqui a gente tem a divisão de dois números positivos, 23,4 e 5. Como que a gente vai fazer essa divisão, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou botar o número que eu quero dividir aqui na frente, 23,4. E aí eu vou dividir ele por 5. Eu vou usar a técnica que eu aprendi, professor Matheus, aprendi quando era criança. Não sei se é a mesma de vocês, depois vocês me dão um feedback de como é o método que vocês utilizam. Eu faço o seguinte, eu passo um traço aqui, como se fosse uma meia cruz, e coloco o número que eu vou dividir, né? Pelo qual eu vou dividir aqui, o 5. E aí o que é que eu vou fazer? Quando eu tenho números reais, ou seja, números que possuem vírgula, o meu objetivo é eliminar as vírgulas para eu não ter dor de cabeça com essas vírgulas. E como que eu elimino essas vírgulas? Eu vou passando ela para o lado. Então, por exemplo, essa vírgula aqui, eu vou ter que passar ela para ficar atrás do 4, para poder ela sumir. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 2, 3, 4. E aí a vírgula ela vem para cá. Só que essa vírgula aqui, ela não tem nenhuma funcionalidade, então é como se ela sumisse. Aí você pergunta, professor, mas eu posso fazer isso?
Qual é a lógica de fazer isso? A lógica de fazer isso é o quê? Você está multiplicando esse número por 10. Então, 23,4 você multiplicou por 10. E aí a vírgula sumiu, porque virou 234. Só que como você multiplicou esse daqui por 10, esse daqui de trás também vai ter que ser multiplicado por 10. Então, aqui você vai colocar 5, né? E aí você acrescenta o 0. Ou seja, a quantidade de casas que você tirar daqui a vírgula é o número de zeros que você vai acrescentar, tá bom? Então você esquece essa parte de cima e faz como se fosse essa divisão, 234 dividido por 50, é a mesma coisa. Então 23,4 dividido por 5 é a mesma coisa de 234 dividido por 50. O resultado que der aqui é o resultado daqui. E aí a gente faz o nosso método de divisão que a gente já aprendeu, que a gente já sabe. Como que eu faço, né, professor Matheus? Eu pego primeiro 2. 2 dá para dividir por 50? Não. Então, eu pego o próximo, 23. 23 dá para dividir por 50? Não, é menor, né? Então, eu vou ter que pegar o 234 inteiro. E aí, eu tenho que ver qual o número que eu multiplico 50 que dá próximo de 234. Se eu botar 1 vezes 50 está longe de 234, né? Se eu botar 2 vezes 50 dá 100. Está longe de 234. 3 vezes 50 dá 150. Ainda está longe. 4 vezes 50 está 200. Então, ó, eu vou colocar aqui o 4. Porque é o número que chega mais perto de 234. Se eu botasse um 5, ia passar. Ia dar 250. Então, não posso passar. Eu tenho que ser o mais próximo e menor, né? E aí eu faço 4 vezes 50 dá quanto? Dá 200. Eu vou botar o 200 aqui embaixo. E vou subtrair, ok? Vou subtrair. E aí eu faço 4 menos 0 dá 4, 3 menos 0 dá 3, 2 menos 2 dá 0. Então não preciso botar o 0 aqui. Deu 34 em resposta, né? Vou botar o 0. Esse 0 aqui do 2 menos 2 não conta, né? Então vou até apagar ele. Vai ficar 34. Aí você diz, pronto, tenho 34. Tenho algum número para baixar? Não tenho mais números para baixar. O 234 era o único, né? E a resposta deu 34. O que é que eu faço agora? Eu paro por aqui? Não. O que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um 0 nesse 340, nesse 34, porque 34 não dá mais para dividir, né? Porque ele é menor. Então eu vou acrescentar um 0 aqui. E como eu acrescentei um 0 aqui, a minha resposta vai ter que ter uma vírgula. Quando eu acrescento o 0 aqui, eu aumento uma vírgula na minha resposta, tá bom? E agora eu tenho 340 dividido por 50. E aí eu vou continuar a minha divisão. 340 dividido por 50, qual é o número que eu coloco? Se eu botar 6, vai dar 300. Dá bem próximo de 340, né? Se eu botar 7, vai dar 350, vai passar. Então eu vou ter que ficar no 6 mesmo. 6 vezes 50 dá 300. E aí, então, eu subtraio 300. 340 menos 300 dá 40. Paro aqui. Se eu quiser, eu posso parar. Porque eu já coloquei uma casa depois da vírgula, já tá bom. Mas eu vou continuar para ensinar vocês como que a gente pode continuar isso, né? 40 não dá para dividir por 50 e não tem número para baixar. Então eu faço o que? Acrescento um 0. Lembra que eu falei que quando a gente coloca o 0, a gente acrescenta a vírgula? Né? Nesse caso aqui, eu já botei a vírgula, então não preciso acrescentar mais outra vírgula, porque não faz sentido colocar duas vírgulas no mesmo número, né? Então o que é que eu vou fazer? Quando eu acrescento 0, e aí 400 dividido por 50, eu sei que é 8. Por quê? Porque 8 vezes 50 dá 400. Então aqui, ó, 8 vezes 50 dá 400. Então aqui vai ser menos 400. Quando eu subtrair, minha resposta dá 0. Quando eu chego em 0, é porque não tem mais como dividir. E aí eu achei minha resposta, 4,68. Então a divisão de 23,4 dividido por 5 deu 4,68. Como os dois números são positivos, sinais iguais, a resposta é positiva. Então essa é a minha resposta, 4,68. Vamos fazer mais um exemplo. A gente vai fazer agora esse outro exemplo aqui, ó. 250 dividido por menos 3,2. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou botar 256
256 dividido por 3,2. Perceba... Opa, tá feia essa letra? 3,2. Perceba que aqui eu tenho um número depois da vírgula, né? Lembra que eu falei na divisão? A gente tenta eliminar essas vírgulas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou passar essa vírgula para trás do 2. Como eu passei uma casa, né, um número, aqui eu vou acrescentar um zero. Então eu tenho 256, aí eu acrescento zero, e aqui vira 32. E aí eu cancelo, eu esqueço essa parte aqui de cima. Fico só com isso aqui de baixo. Então vai ficar 2.560 dividido por 32. E aí eu vou fazer minha divisão. 2 dá para dividir por 32? Não dá. 25 dá para dividir por 32? Não, porque é menor. Então eu vou pegar o 256. 256 dividido por 32. Como que eu faço, né? Eu tenho que achar algum número que multiplicado por 32 vai dar próximo de 256. Se eu fizer 5, vai dar 5 vezes 30, dá 150, dá 160, tá longe, né? Eu vou colocar um 8, para ver se vai dar certo, tá? Vocês podem ir testando. Eu vou colocar um 8 aqui para ver. 8 vezes 32, né? 8 vezes 2 dá 16. Vai 1. 3 vezes 8 dá 24, com 1 dá 25. Olha só, deu certinho. 8 vezes 32 dá 256. Então eu subtraio. 256 menos 256 dá 0. Ok? Aí, ó, professor, mas esse zero que estava aqui, eu dividi 256 por 32 deu 8. Esse zero que eu ia baixar para cá não ia ter efeito, porque eu baixo um zero e o zero não dá para dividir. Então esse zero, em vez de eu baixar para cá, eu baixo ele aqui para minha resposta. Eu baixo ele para cá, fica 80, tá bom? E aí eu encerro minha divisão. Então a resposta de 256 dividido por menos 3,2 é 80. Só que um é positivo e outro é negativo. Como os sinais são diferentes, então vai ser negativo. Então essa é a minha resposta, é menos 80. Ok? Então preste atenção, sempre depois de dividir você tem que conferir o sinal, né, baseado nos números. A divisão você faz como se não tivesse sinal. Você só divide mesmo. Vamos para o nosso último exemplo, que é quando eu tenho dois números negativos. E aí eu tenho 4,5 e 1,2. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou botar 4,5 e aqui eu vou botar 1,2. Perceba que agora, diferente dos outros, os dois números têm vírgula. Então eu vou ter que passar essa vírgula para cá e essa vírgula para cá. Lembra que eu falei que quando eu passava a vírgula para cá, eu acrescentava um zero no outro número? Neste caso, como os dois têm vírgula, eu passo uma casa para cá e automaticamente essa casa também vai uma vírgula. Opa, desculpa, essa vírgula também vai uma casa para cá. Então eu puxei essa para cá e eu puxei essa para cá. Por quê? Porque eu multiplico os dois números por 10. 4,5 vezes 10 dá 45 e 1,2 vezes 10 dá 12. Então, essa divisão é a mesma coisa de eu ter 45 dividido por 12. E aí eu esqueço essa parte aqui de cima que tem as vírgulas. Então eu tenho 45 dividido por 12. E aí eu vou fazer minha divisão normal, né? 4 dá para dividir por 12? Não dá. Então eu tenho que pegar o 45 inteiro. 3 vezes 12 dá 36. Então 3 vezes 12, né? 2 vezes 3 dá 6. Vou colocar de vermelho. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 1 dá 3, dá 36. E aí eu subtraio. 5 menos 6 não dá, né? Então vou pegar uma dezena daqui do 4. Ele vai virar 3. 15 menos 6 dá 9. Vou botar de preto. 15 menos 6 dá 9. 3 menos 3 dá 0. Minha resposta deu 9. 9 eu consigo dividir por 2? Não, porque é menor. Não tem nenhum número para baixar. Então o que é que eu faço? Eu acrescento um 0. E como eu acrescentei um 0 aqui, aqui eu passo a vírgula. Então 90 dividido por 12 dá quanto? Eu sei que 8 vezes 12 vai dar 96, então passa, né? 7 vezes 12 vai dar quanto? 2 vezes 7, 14.
vai 1. 7 vezes 1, 7, 1, 8. Dá 84. E aí eu faço o quê? Subtraio. 90 menos 84 dá 6. Não dá para dividir 6 por 12. Eu vou baixar um zero. Como eu já tenho uma vírgula aqui, eu não preciso acrescentar outra vírgula. Então só divido. 60 dividido por 12 vai dar 5. 5 vezes 2 dá 10 a 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. E aí eu subtraio. 60 menos 60, eu vou ter como resposta 0. E aí a gente chega no final da nossa divisão com o valor de 3,75. Então, essa divisão de 4,5 por 1,2 dá 3,75. Como os dois sinais são negativos, sinais iguais, a resposta é positiva. Então, minha resposta é mais 3,75. Bom, pessoal, por hoje é só. Essa é a nossa aula sobre multiplicação e divisão. A gente resolveu alguns exemplos e vocês têm outras atividades para fazer. Vou colocar no Google Sala de Aula e eu espero que vocês compreendam. Caso tenha alguma dificuldade, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Google Sala de Aula que eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Até mais!